Olá, você vai ver nesta edição. Empresa de medição de combustível deve devolver dinheiro aos cofres públicos. Tomada de contas vai apurar prejuízos ao erário da Prefeitura de Feliz Natal. Vice-presidente do TCE fala sobre princípios federativos a secretários de finanças dos municípios. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma empresa foi condenada pela primeira Câmara de Julgamento do TCE a restituir aos cofres públicos o valor de quase R$80 mil por não prestar contas de termo de concessão e auxílio a projeto de pesquisa. Veja os detalhes. Um termo de concessão e auxílio a projeto de pesquisa, firmado entre a FAPEMAT e a empresa Combusmed Indústria Brasileira de Produtos para Medição de Combustível Limitada, teve uma tomada de contas especial instaurada pelo TCE após o responsável Marcelo de Melo Costa não prestar contas. O termo de concessão teve por objeto o desenvolvimento de um display para medição da quantidade de combustível no valor total de pouco mais de R$122 mil. Desse valor total de R$ 122.676,90, R$ 79.546,90 foram repassados pela FAPEMAT e, em contrapartida, deveria ter investido outros R$ 43.100 com recursos próprios. O responsável pela empresa foi citado diversas vezes e não se manifestou, declarando a revelia no processo. Já a sócia administradora da Combusmed, Soraya Teodora Haddad Simeone, apresentou manifestação relatando que jamais administrou a empresa e que desconhece os fatos apontados pela equipe técnica, informando que há mais de 4 anos não é mais sócia. Entendo que restou configurada a irregularidade, dada a constatação de que a conveniente, a Combusmed, representada pelo senhor Marcelo, não apresentou a prestação de contas do termo de concessão e auxílio a projeto de pesquisa do edital referido. Diante disso, ficou em conteste a ocorrência da irregularidade apontada pela equipe técnica e mantida pelo MPC, bem como a incidência de dano ao erário. Com isso, os conselheiros votaram por unanimidade por julgar irregulares as contas referentes ao termo de concessão de auxílio a projeto de pesquisa não prestada pela Combusmed, além de condenar a restituição aos cofres públicos o valor de R$ 79.500, multa de 10% do valor e tornar a empresa impedida de celebrar outro termo de concessão. E por falar em convênio, uma auditoria especial será realizada pelo TCE nos convênios firmados pelos órgãos e entidades estaduais e municipais de Mato Grosso com a Associação Casa de Guimarães. O objetivo é verificar possíveis irregularidades referentes aos convênios celebrados entre os órgãos públicos e a associação no período de 2007 a 2018. A auditoria foi determinada pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. 3 auditores foram designados para compor a comissão, que irá requisitar acesso aos sistemas informatizados, documentos e informações necessários à realização do trabalho. A auditoria especial é resultado da representação de natureza interna proposta pelo Ministério Público de Contas. Em maio desse ano, a Associação Casa de Guimarães foi alvo da Operação Pão e Circo do GAECO. A investigação do Ministério Público Estadual apura a suposta existência de uma organização criminosa instalada para desviar recursos públicos em contratos firmados entre a associação e o governo de Mato Grosso, entre os anos de 2011 a 2018. O TCE determinou que a Prefeitura de Feliz Natal realize uma tomada de contas para apurar o valor e os responsáveis pelo prejuízo ao erário em função de supostas irregularidades no recolhimento de contribuições previdenciárias. Confira. A equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou que não foram retidas nem recolhidas contribuições previdenciárias no montante de R$ 1.418.000, ocasionando juros e multas à Prefeitura de Feliz Natal, entre os anos de 2011 e 2012. A tomada de contas foi determinada pela segunda Câmara do TCE, que julgou o processo de representação de natureza interna contra ex-prefeitos do município.
Na época, o Executivo Municipal esteve sob o comando dos ex-gestores José Antônio do Biela e Antônio Domingos de Bastiani. O não recolhimento da contribuição ocasionou juros e multas, uma delas no valor de R$ 439 mil. A segunda ultrapassou R$ 1 milhão, valores que deverão ser ressarcidos aos cofres públicos com recursos próprios. Após analisar os autos, o conselheiro relator Isaías Lopes da Cunha considerou que, diante da constatação, a representação deveria ser convertida em tomada de contas, que é um instrumento adequado para quantificar a extensão do dano e identificar os responsáveis pela irregularidade. Voto no sentido de converter a presente representação em tomada de conta ordinária. É assim que eu voto, senhor presidente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso sediou o primeiro encontro do Fórum Técnico Permanente de Administradores Tributários e Financeiros de Mato Grosso. O evento foi organizado pela Secretaria de Fazenda do Estado. Confira. A iniciativa é inédita no país e está sendo criada a exemplo do Conselho Nacional de Política Fazendária. Além da contribuição da realização das políticas fiscais e tributárias, o encontro tem a função consultiva, onde secretários de finanças poderão esclarecer as dúvidas sobre o assunto. O objetivo do fórum é buscar interação entre os fiscos estadual e municipais, trazendo informações que possam contribuir para a realização das políticas fiscais e tributárias. O secretário de Fazenda, Rogério Galo, abriu o fórum com uma palestra sobre a Lei Candir e o federalismo cooperativo. A Lei Candir, ela desonerou o ICMS nas exportações de produtos primários. O Mato Grosso é um grande exportador. Nós perdemos, portanto, muita arrecadação. Quando o Estado perde a arrecadação de ICMS, automaticamente os municípios também perdem. Representando o público-alvo, o secretário de Finanças de Campo Novo do Parecis participou falando sobre os desafios para as finanças municipais. Os municípios hoje são a base da arrecadação nacional e no Estado, e o retorno que vem não é condizente com aquilo que nós gostaríamos. Mas a gente percebe também que os orçamentos muitas vezes são elaborados, primeiro prevendo ações de governo, sem ter previsão de receita. Então essa é uma das falas que nós temos como municípios também, nos precaver para esse sentido, nos profissionalizar na parte orçamentária para poder cumprir com as nossas obrigações com a população nossa. Outra palestra que chamou a atenção dos participantes foi a do vice-presidente do TCE, Luiz Henrique Lima, que teve como tema o federalismo traído nos 30 anos de Constituição da República. O conselheiro interino explicou os principais enfraquecimentos democráticos nas últimas 3 décadas, entre elas o fato do governo federal privilegiar novas fontes de receita que não tenham obrigação de compartilhar com os entes nacionais, e também da imposição de novas despesas tributárias para o Estado e município, definindo a utilização do recurso. O tribunal, ele não apenas está atento a execução da despesa, mas também a arrecadação. Nós observamos que muitas vezes os municípios não conseguem ter eficiência na arrecadação, o que compromete o desempenho das políticas públicas. E nós estamos à disposição para orientar e facilitar este trabalho dos municípios e do próprio Estado na melhoria do seu desempenho na arrecadação tributária. Ao final, os palestrantes acataram opiniões e esclareceram dúvidas de quem esteve presente. Os municípios precisam de fatos reais, precisam de ações que possam, de fato, resolver os problemas lá na base. E um deles, desde a sonegação fiscal ou outras fontes de receitas próprias, aqui é o local ideal e exato para debatermos essas atitudes. E a gente encerra essa edição do TCE Notícias, lembrando que amanhã, terça-feira, tem sessão do Tribunal Pleno. Estão previstos cerca de 25 processos para apreciação. A pauta completa de julgamento e outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço eletrônico é o www.tce.mt.gov.br. Uma excelente semana para você e até amanhã.